Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um cenário político que está pegando fogo na Bahia. Imagina só, a reprovação de um governador petista supera a aprovação. E isso mexe com todas as peças do tabuleiro eleitoral. É um sinal claro de que a população está atenta e, mais do que isso, está avaliando de perto quem está no comando. Olha só que interessante. Um levantamento fresquinho do Instituto Real Time Big Data, divulgado agora, mostra que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, está na frente em um dos principais cenários para o governo da Bahia. Mas a pesquisa não para por aí. Ela revela um índice de rejeição bem alto à gestão do atual governador, Jerônimo Rodrigues, do PT. E isso, claro, acende um alerta vermelho para o partido e para o próprio governador. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores em terras baianas entre os dias 24 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Ou seja, é um estudo robusto que nos dá um panorama bem fiel do que está acontecendo por lá. Vamos aos números, porque é aí que a coisa fica ainda mais interessante. Num cenário mais direto, aquele que coloca os principais nomes frente a frente, ACM Neto lidera com 44% das intenções de voto. Do outro lado, Jerônimo Rodrigues aparece com 35%. Temos ainda José Carlos Aleluia, do Novo, com 3%, e Kleber Rosa, do PSOL, com 2%. E o que chama atenção é que 10% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou preferiram não responder. Isso mostra que ainda existe uma parcela considerável de eleitores indecisos ou descontentes. Mas a política é dinâmica, não é mesmo? E a pesquisa traz outras simulações que nos ajudam a entender a complexidade desse jogo. Em outro quadro, entra em campo o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, também do PT, que já foi governador da Bahia. Ele aparece com 43% das intenções de voto, acompanhado de perto por ACM Neto, com 42%. Aqui estamos falando de um empate técnico, o que mostra o peso de Rui Costa no cenário baiano. Aleluia repete seus 3% e Rosa registra 1%. Neste cenário, 8% pretendem anular o voto e 3% não responderam. É um duelo de gigantes, sem dúvida. E as surpresas não param por aí. No terceiro cenário, Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis, o atual prefeito de Salvador, que também é do União Brasil, também empatam tecnicamente. Jerônimo com 39% e Bruno Reis com 38%. Ou seja, a disputa é acirradíssima, mostrando que o eleitor baiano está com muitas opções e que a corrida eleitoral promete ser emocionante. Aleluia sobe um pouco, para 4%. Rosa mantém os 2%. 10% dizem votar em branco ou nulo e 7% não responderam. A quarta e última simulação que a pesquisa apresenta mostra Rui Costa novamente na liderança, com 46% contra 36% de Bruno Reis. Aleluia aparece com 3% e Rosa com 1%. Votos brancos ou nulos somam 9%, enquanto 5% não souberam ou preferiram não responder. Percebe como a presença de Rui Costa muda completamente o jogo e o torna um nome fortíssimo para qualquer disputa? Agora vamos ao ponto central que o título do nosso episódio levanta: a rejeição ao governador Jerônimo. A disputa acontece em meio a uma queda significativa na popularidade do atual governador. Jerônimo Rodrigues tem 50% de desaprovação entre os eleitores baianos, e a aprovação chega a 48%. Isso configura um empate técnico, mas é um empate que coloca a desaprovação na frente, o que é um sinal muito preocupante para quem está no poder. Apenas 2% não opinaram. E essa percepção negativa não fica só na avaliação do governo. Ela se reflete também na comparação que os baianos fazem do seu próprio estado com o restante do país. Para 41% dos entrevistados, a Bahia está em uma situação pior do que o restante do Brasil. Outros 19% acreditam que o estado está melhor e 37% enxergam condições semelhantes. Apenas 3% não souberam responder. É uma percepção que impacta diretamente a imagem da gestão e, claro, as intenções de voto. E para fechar essa análise, a pesquisa ainda perguntou sobre a avaliação dos últimos 3 governadores do estado. E a maioria dos entrevistados indicou Rui Costa como o melhor nome,
com 58% da preferência. Jacques Wagner, também do PT, ficou com 24%. E Jerônimo, o atual ocupante do cargo, apenas 11% o escolheram. Outros 7% não responderam. Esses números são um recado claro do eleitorado baiano sobre o que eles esperam de seus líderes e sobre a memória que guardam das gestões anteriores. É um cenário complexo, com muitas variáveis e que mostra a importância de estarmos sempre bem informados para entender as nuances da política brasileira. A Bahia, um estado tão rico em cultura e em importância política, está vivendo um momento de redefinição e as próximas eleições prometem ser um divisor de águas. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.